Olá, bom final de tarde, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Nós estamos ao vivo pelo meu perfil do Facebook, você sabe como assistir, toda sexta-feira no Bardaus Comida e Arte, num bar no centro de Natal, um bar cultural do centro de Natal, uma entrevista com alguém que faz a medicina, que faz cultura, que faz política em Natal e no Rio Grande do Norte. Nós estamos também no Instagram do Sinmed. Um grande abraço para o Dr. Geraldo Ferreira, que geralmente abre aqui a live do Sinmed, mas está em missão em Brasília. Grande abraço, Dr. Geraldo Ferreira. E já que eu falei em médico, estamos com um médico aqui. Berilo de Castro, médico e escritor, é o nosso entrevistado dessa sexta-feira. Receber o nosso entrevistado, Dr. Berilo, uma honra tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, eu fico muito agradecido a atenção e a honra de ser convidado para bater um papo. E estou aqui de melé solto, como diz. Pronto, é bom saber disso. Tudo que o entrevistado quer é isso. Um entrevistador quer isso, entrevistado de melé solto. Lembrando que o Dr. Berilo é médico e escritor, vai falar sobre literatura, sobre medicina, claro. Foi professor da UFRN, tem muita história para contar. Lembrando ainda, quem quiser assistir no Bardalos é só vir. O Bardalos está aberto, em funcionamento, você sabe, o programa Conversa Botequim é feito com bar em funcionamento, é só chegar aqui e quem estiver assistindo pelo Facebook pode e deve comentar. Pode fazer perguntas para o Dr. Berilo, pode dar pitacos, sugestões, palpites, enfim, o programa é interativo. Eu agradecer aqui a nossa equipe maravilhosa, produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho, José Águio da filmagem, como sempre com apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. E vamos ao bate-papo. Doutor Berilo, tem um monte de coisa para perguntar, mas eu sempre começo, como é papo de botequim, conversa de botequim, eu sempre começo curioso em saber como a pessoa começou naquilo pelo qual se destacou. No seu caso, a medicina. Como é que foi? O senhor era uma vocação de infância? O senhor sempre quis ser médico? Como é que era o jovem, o criança ou adolescente Berilo? Antes de responder, eu gostaria de adicionar alguma coisa. Sim. Você esqueceu do futebol, que eu fui um jogador Exatamente, de futebol. eu ia passar por isso. Na década de 60, eu fui vencedor aqui pelo Alecrim. Isso. Pelo jeito, o senhor queria ser jogador de futebol primeiro que médico. E pelo América. Mas a medicina veio assim, sem grandes empolgação de família ou de alguém. Veio na telha mesmo e fazer vestibular, fui muito feliz, fui aprovado logo no primeiro vestibular e segui. Mas nada eu tinha preparado para, não, eu vou fazer medicina, eu quero ser médico, nada disso. A coisa apareceu, veio na hora, deu certo. Sua família ficou surpresa? Demais. Eu tenho um tio médico, aí ficaram muito satisfeitos. Meu irmão, eu tinha um irmão que era mais velho que eu, um ano fez, aí não foi aprovado, fez veterinária e ficou em Fortaleza. E nós éramos muito unidos, diferença de um ano, aí eu fiquei cursando medicina. 1964 foi o ano que eu fiz. Isso. Em plena revolução. Nossa, vamos falar sobre isso, sobre o curso, antes de chegar ao futebol. Como é que foi o seu curso, doutor Berilo? Assim, a gente sabe que naqueles anos 60 e 70 tinha vários médicos, depois viraram secretários de Estado, secretários municipais, gestores, médicos conhecidos. Como é que foi o curso? Tem uma curiosidade bem interessante o que eu vou lhe falar. Naquela época, em 1964, antes mesmo, a faculdade só aceitava 25 candidatos e 25 aprovados. 25 aprovados. Candidatos você podia ter 1.000, tinha 2.000, 3.000. Mas só entravam 25. Mas só entravam 25. Nossa. Não havia jeito, não tinha como resolver. Você podia ser o 26º, a diferença, nada, não entrava. Foi quando surgiu aquele movimento estudantil em 64 e isso fez com que esse movimento estudantil caísse em cima desse problema de número de vagas. Por quê? Eu fui o 26, por que não entro com a mesma média? Exatamente. Então, isso aí fez com que de 25 passassem para 60 vagas. Foi onde eu entrei. Sim. No 26º. Você vê que minha nota de 26º era igual ao 25º. E tinha essa conversa, essa história de dizer, não, são 25 e acabou-se. Não. Então foi aí. Eu entrei em 1964, cursei até 1969, uma turma
deu uma mexida na faculdade, Sim. porque a faculdade estava acostumada com um número pequeno de alunos. Aí teve que. Mas foi tudo bem, foi um curso bom, todo ele aqui. E a turma? São médicos que certamente hoje são conhecidos, como eu falei, deve ter tido secretário, gestor. Tem muito. Como é que era a turma? A turma muito boa, uma turma, senão eu vim até do curso secundário com alguns, né? Uns foram para o interior, outros estiveram fora de Natal, mas ainda existem alguns aqui em Natal que estão, a essas alturas do campeonato, estão aposentados, né? Não estão em atividade, Sim. mas poucos em atividade. Perfeito. Vamos voltar então para as paixões de infância. Aí depois a gente vai falar como o senhor foi professor, porque depois o senhor foi professor da UFRN. Fala sobre paixões de infância. Então a paixão maior era o futebol mesmo? Louco, varrido por futebol. Daquele de jogar futebol manhã, tarde e noite, porque na época, e da família ter que tirar do futebol. Eu morava em Tirol, na Rodrigues Alves, Sim. e não tinha calçamento naquela época. Cada rua era um campo de futebol. Nós fazíamos o nosso campo, botávamos duas pedras, cheios dos paus, e ali era pelado a tarde toda. Eu estudava ali na Afonso Pena, num grupo, chamado Grupo Escolar Áurea Barros, onde hoje funciona uma associação de professores. Sim. E dali a tarde era toda futebol. Pegue futebol. E outra coisa, outro detalhe importante, que era perto do Juvenal Lamartine. Sim, que era o estádio. Ninguém faltava, ninguém deixava de olhar, até treino a gente ia para o Juvenal Lamartine assistir. E tem outra curiosidade com relação ao Juvenal Lamartine, é que muitas vezes eu fui assistir o jogo de cima do morro. Ou subi o morro e ia assistir o jogo, porque não tinha grana para pagar a entrada, ou então ficava no vizinho ao Juvenal Lamartine, tinha um sítio chamado Sítio das Freiras, onde tinha umas mangueiras, então a gente pulava para o Sítio das Freiras e ficava nos galhos assistindo. É vontade de assistir futebol, é vontade, né? E isso cresceu em mim, essa vontade de jogar futebol. Né? A ABC e a América jogavam no Juvenal Lamartine naquela época, jogava. Era o grande clássico, a ABC e a América. O senhor chegou a assistir, então, no Juvenal Lamartine? Assisti muitos ABC e América. Ali tinha o quê? 3 mil, 4 mil espectadores, não dava mais do que isso. Sim, Lotava, era bem pequeno, lotava o campo, e um ABC América era uma festa na cidade. Sim. Era uma festa na cidade. O dia todinho era carro na rua, a bandeira, era bem diferente de hoje. Era uma empolgação muito grande no ABC América, na própria cidade. É um dia de festa na cidade. Doutor Berilo, o senhor falou, eu até fiquei com nostalgia, porque eu também já passei por isso, com 12, 13 anos, jogar futebol na rua, a trave com tijolo, né? Aquilo é sinônimo de arrebentar o pé, né? A pessoa arrebentava o pé. Como é que eram as condições físicas para os atletas, digamos? O campo era areia, né? Não era barro, não era nada de... Não dava para ferir os pés não, porque era areia só. Mas era onde o grupo da turma, do bairro, se reunia para jogar bola todo dia, toda tarde. Saía do colégio, do grupo, ia jogar bola. Isso era sagrado. Aí o senhor tinha na cabeça que queria ser jogador de futebol profissional? Aí vem o detalhe. Todo canto não tem olheiro? Sim. Desde aquela época já existia o tal do olheiro. Nossa. E aqui tinha um olheiro, não sei se ele já morreu, deve ter morrido, já faz tempo, que ele trabalhava no Correio, chamava-se Zé Negrinho. E ele gostava muito de ver esses jogos, essas peladas de rua. Nossa. E ele me viu e me levou para o ABC. Naquela época tinha um ABCzinho, era só criança mesmo, e ele me levou. Aí, a partir dali, eu comecei a vestir camisa mesmo de time. Foi o primeiro time. Depois do ABC eu fui para o Riachuelo, depois que era um time da Marinha, juvenil do Riachuelo, depois fui para Alecrim e fiquei onde eu fui profissional. Isso. Mas o senhor começou com que idade? O senhor foi para o ABC com que idade? Aí eu tinha 13 anos. 13 anos. Era infantil ainda? Era infantil. Aí foi infantil, juvenil. Aí fui ser juvenil do Riachuelo. Aí já participava do campeonato na categoria de juvenil no Juvenal Lamartine. Sim, aí E de lá, um certo jogo juvenil, o treinador titular estava lá, me viu e me chamou e disse, vai lá, vamos treinar lá com os titulares.
Digo, ó, coisa boa, sinal que eu sei jogar. Isso. Aí fui treinar com os titulares e comecei a ser aproveitado já no titular bem novo, Do Riachuelo. no Riachuelo. Aí do Riachuelo eu fui para o Alicante, Do Alecrim. que foi o meu auge, né? Minha história, Sim. meu auge, os campeonatos. Naquela época o Alecrim era poderoso, né? O Alecrim foi bicampeão, 63, 64. Através do Alecrim eu fui ser seleção do Rio Grande do Norte com 19 anos. Eu fui seleção, disputei Campeonato Brasileiro de Seleções em 1962. Nossa. O que aconteceu, uma curiosidade, o que aconteceu com o Alecrim ao longo dos anos, doutor Berilo? Que hoje o Alecrim sofre tanto. O Alecrim tinha um grupo de abnegados que não existe mais, né? Foi esse grupo era liderado por, não sei se vocês viram falar, em João Bastos Santana, que era comerciante, seu Bastos. Ele quem liderava esse grupo. Então ele soltava. Sim. Ele tirava do bolso dele e pegava no clube e com o maior gosto, com a maior boa vontade, eu digo assim, praticamente era ele o dono do Alecrim, porque ele fazia tudo. Então foi a empolgação dele, foi quando o América pediu licenciamento, o América passou, parece de 65, em 65 ele saiu. Ele pediu uns anos, estava construindo a sede social. Aí o Alecrim assumiu o lugar do América. Aí foi campeão, foi bicampeão, 63, 64. E depois o América volta em 66. Sim. Aí eu vou jogar no América em 67 e sou campeão. Aí encerro, já estava aí no 4º, 5º ano de medicina. Pronto. O senhor conseguiu conciliar, né? Então, eu ia perguntar isso. Na marra, comigo, como? na marra. Às vezes treinando sozinho física de manhã cedo, porque não podia acompanhar o grupo. Só acompanhava nos treinos coletivos uma vez por semana. Mas isso foi até 67, quando eu já estava para ir para o 5º ano de medicina. Já fazia residência? O senhor conseguiu conciliar residência com... Não, residência não. Ainda não. Na residência não, foi depois. Depois. Isso por quê? Porque realmente acontecia o seguinte, que eu tinha um reforço financeiro do futebol e me ajudava nos estudos. Eu era de família humilde. Eu ia, digo, não, eu vou até ver até onde eu vou parar, mas vou continuar. Aí fiquei até 67, quando eu fui para o América e foi o último ano que eu fui campeão pelo América em 67. Aí encerrou a carreira como jogador de futebol. Encerrei a carreira como jogador de futebol, em 69 eu me formei, né? Até 2 anos antes de formar eu joguei bola. Uma curiosidade, eu queria saber a reação da sua família. A sua família concordava com o senhor? Não, minha família nunca defendia que não jogasse futebol? Não, nunca mexeu comigo nesse aspecto, não. Nunca meu pai... Era tranquila? Nunca meu pai me chamou a atenção. Não, deixa o futebol que você vai estar estudando medicina. Ele nunca disse nada. Nunca. E ele sabia que eu levava tudo como levei, né? Contemplava muito bem o futebol e a medicina. Nunca fui reprovado, nunca fiquei em segunda época. Sim. Nunca fiz nada, mesmo jogando bola. Nossa. Eu já tenho umas perguntas aqui, comentários, mas uma curiosidade. O time do coração? Se eu falo em ABC, você falou em América, Alecrim, aqui em Natal. Eu sou vermelho, eu sou América. América e Flamengo no Rio. A América venceu, né, pela Série C, anteontem. Eu sempre fui americano. Por quê? Porque nós morávamos na Rodrigues Alves, desde logo pequeno, e o América existia. Hoje onde é a sede, aquele quarteirão todinho era do América. O América ali tinha um campo de futebol. E eu ia para lá, todo dia eu ia para lá, batia bola. Então o América ficou praticamente na minha casa, dentro de casa. Isso. O senhor era vizinho do América. Eu era vizinho do América. Então objetivamente. Veio a simpatia maior. Muito, muito bom. Já tem comentários aqui. Oreni Júnior, escritor e editor. Doutor Berilo foi um grande jogador de futebol. E já tá... foi. E ele já tá contando história aqui, Oreni. Pode perguntar. João Dantas, advogado e radialista. Nosso jogo na Rua Trairi era no Paralelepípedo. Isso, João Dantas é amigo meu desde 13 anos. Tá lembrando aqui. No nosso caso, a gente arrebentava os pés. Aí eu sou antes. Sim. E a gente jogava com bola de meia, de vez em quando também. Aí é horroroso. Mas você jogava com bola de verdade, né? Bola de borracha. Bola de borracha. Perfeito. Vamos voltar para a medicina. Aí o senhor se formou
Aí virou professor da UFRN automaticamente, medicou em clínicas. Como é que foi a continuidade, vamos lá. doutor Berilo? Aí eu concluí o curso médico em 1969. Sim. Fui fazer residência em Salvador, na Bahia, no Hospital Professor Edgar Santos. Passei um ano na Bahia e voltei. Sim. Chegando em Natal, em 1972, abri o concurso para professor da universidade, na minha especialidade, que eu tinha feito nefrologia. Nefrologia, sim. Aí abriu o concurso, eu fiz, fui aprovado, eu e outro colega, porque até então não existia o curso na faculdade de medicina. E você formava o médico, mas não tinha cadeira de nefrologia. Sim. Aí eu entrei, criamos a cadeira, eu fui coordenador durante todo o período que eu passei lá, 35 anos, né, ensinando, e foi assim que nós criamos a cadeira de nefrologia. Nossa, e o senhor também criou o estudo de hemodiálise, se não me engano. Pronto. Queria que o senhor falasse sobre isso. Outra coisa, Natal não tinha diálise, porque diálise, a diálise é um nome, mas existe a hemodiálise, que é através da máquina, e tem a diálise peritoneal, que não se usa a máquina, se usa o peritônio, a barriga pura. Então, não existia. Em um congresso de nefrologia em Recife, eu comprei uma máquina, trouxe para cá e comecei, então, a funcionar como a primeira diálise no estado do Rio Grande do Norte. Isso foi quando, doutor Berilo? Isso foi em 69. Isso foi no início da década de 70. Década de 70. Aí, daí, de aí 2, 3, 4, aí nós criamos em Natal, até pouco tempo, agora nós passamos para um grupo americano. Sim. Quando você vai a Ribeira, ali onde é Queiroz de Oliveira, tem uma clínica bem grande de hemodiálise, que aquilo ali era nosso. Aí nós passamos agora para uma empresa americana. Perfeito. Doutor Berilo, outra curiosidade em relação a ser professor da UFRN Medicina, pedir aqui, Ricardo, vou chamar Ricardo aqui. Perfeito. Para molhar o bico. Pediu outra aqui também. Uma curiosidade, o senhor como professor deve ter, o senhor foi professor há muito tempo. Eu sou 35 anos. Então, com 3 décadas e meia, deve ter acionado para médicos que hoje são seus amigos, que depois viraram gestores. Fala um pouquinho disso, dessa atividade e como é que foi alguns dos médicos que foram seus alunos. E se eram bons alunos, e se era tudo tranquilo. São tantos, ou foram tantos, que às vezes eu encontro com um na rua e digo, professor, eu digo, rapaz, que eu sou esse, foi a médica, meu aluno, foi meu aluno. Quer dizer, na brincadeira, 35 anos formando. Muitos, né? Formando Centenas. Turma, muitos ficaram na universidade, muitos entraram em consultório, em clínica privada, mas tem um número bastante significativo de colegas que passaram pela cadeira que ensinavam. Viraram alguns retirados amigos. Senhor. Amigos. Eu hoje fico difícil de se encontrar com as pessoas, né? Eu tenho dificuldade. Raramente eu vejo mais aposentados já em casa. A gente não tem muita visibilidade nesse grupo que eu ensinei, que foram meus colegas. Eu vejo muito por mais hospital, não atendo mais hospital. Para dizer, minha atividade médica hoje é um consultório na quinta-feira. Eu faço consultório uma vez por semana. Uma vez por semana? Faço. Aonde? Eu faço ali na Clínica Tirol, frente à Cidade da Criança. Uma vez conversando com um médico, nem daqui, o médico de Recife, ele dizendo, sabe, né? A medicina é como sacerdócio, a pessoa não deixa. É isso mesmo? Não deixa não. Uma vez médico... Tem. Uma vez médico, sempre médico. Pode se aposentar, mas continua sendo médico. Isso aí não. Perfeito. Doutor Berilo, aqui mesmo nessa mesa, vários médicos que já entrevistei, alguns devem ser seus amigos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, acho que ainda tem. Obrigado, Ricardo. Fica aqui. Lembrando que quem quiser fazer pergunta para o doutor Berilo pode fazer, comentários, sugestões, enfim, o programa é interativo. Doutor Berilo, nessa mesa mesmo, vários médicos entrevistados, aqui nós sempre temos entrevista com médico na última sexta-feira de cada mês, vários deles me disseram que médicos sempre têm histórias para contar. O ambiente médico, a própria sala embora seja uma atividade tão delicada, ou talvez por causa disso,
sempre tem histórias divertidas para contar. O senhor viveu muita história divertida, mesmo com toda a dor que é inerente aos médicos terem que lidar? Existe realmente muita história engraçada, divertida, folclórica, doutor Berilo? Existe. Agora tem uma curiosidade, isso não é engraçado, Sim. ao mesmo tempo você vai... Certa vez eu estava no consultório, meu consultório é ali na Rua Jundiaí, onde hoje funciona um parte do Instituto de Radiologia. Sim. Eu estava lá, aí a secretária, a recepcionista disse, doutor, ele tem uma pessoa que quer falar com o senhor. Eu disse, é consulta? Aí ela disse, não, é assunto particular. Aí eu disse, manda entrar. Ele entrou, o senhor bem aparentado. Disse, doutor, eu vim aqui vender meu rim. Nossa. O senhor compra rim? Porque ele sabia que lá a gente fazia hemodiálise e encaminhava para transplante renal, né? Sim, exatamente. Eu estou passando de uma fase muito difícil na minha vida. Nossa. E eu queria saber se o senhor compra o rim. Aí eu olhei para ele e disse, como é que negócio esquisito. Você bateu numa porta errada, eu vou comprar rim. Não compro. Comprar rim, eu trato de rim, mas comprar rim. Meu Deus do céu. Não, mas isso é verdade, já aconteceu. Nossa. Ele deve ter escutado alguém, É. alguma história, e disse, rapaz, vou pegar dinheiro agora, porque você vive praticamente normal, sem o rim. Sem o rim. Perdeu o rim, você tem dois e um Mas sustenta. essa ideia de vender um rim a seco... Mas chegar assim e dizer, doutor, o senhor está comprando o rim? Eu digo, você está comprando carne. Aí não. Doutor Berilo, essa história é ótima. O senhor acha que justamente por causa dessa atividade que envolve, às vezes, perda, né, às vezes morte, lidar com a dor dos outros, acaba desenvolvendo nos médicos isso de contar histórias? Porque o senhor é escritor, a gente vai falar sobre isso. Vários colegas seus já contaram histórias aqui, doutor Armando Negreiros contou causos, Damião Nobre contou causos. Isso acaba ficando inerente, doutor Berilo, assim, de tanto ver o sofrimento humano, o médico desenvolve um humor peculiar? Eu diria, não fica tão assim. Eu me reservo muito essas coisas, sabe? Até mesmo de comentar sobre alguma coisa que passou na minha vida profissional com alguém, porque tem muita coisa triste. Sim. Aí eu gosto de passagens muito... principalmente quem pratica, aí tem um detalhe, tem uma abertura para quem pratica a urgência. E eu pratiquei urgência quando eu cheguei da Bahia. Eu fui ser plantonista do Hospital das Clínicas, né? Hospital Onofre Lopes, né? Ali, o único pronto-socorro de Natal era ali. Ali funcionava tudo, não tinha Ribeira, não tinha Valfredo, e tudo ia para lá. Então ali eu passei por muitas coisas bastante tristes, né? Porque em emergência o médico vê de tudo, era né? tudo. Coisas Bala, que eu não facada, gosto nem de... acidente. ali tinha de tudo, eu via tudo. Agora é uma escola para o médico. Foi a maior escola que eu tive na minha vida em medicina, foi meu período de pronto-socorro. Nossa. Tudo que você imaginava, assim, vinha para você, e você tinha que ter um raciocínio rápido, você tinha que agir imediatamente. Aquilo dá uma vivência médica, dá uma experiência espetacular. Nossa. Doutor Berilo, lembrando agora que colegas seus, os já citados aqui, até outros médicos, eles falaram que a medicina praticada hoje é diferente da medicina praticada nos anos 60, 70, até 80. O senhor concorda com isso? Apesar da tecnologia hoje ser mais avançada, a forma de se praticar medicina pelos médicos era diferente? Aí eu tenho dois aspectos. Eu acho que melhorou a tecnologia, mas diminuiu o lado humano. É o que eles falaram. O lado humano. Hoje o negócio ficou... Antigamente a gente se preocupava tanto quanto, né, pelo paciente. Sim. Hoje o que a gente vê é o seguinte, faça esse exame, vá ali, faça esse exame. Quer dizer, aquela medicina praticada com o doente em cima do leito, você quebrando a cabeça, examinando, usando a mão. Hoje é difícil o médico meter a mão
Por que isso aconteceu, doutor Berilo? Eu acho que houve um certo atrofiamento da mente em virtude da criação da tecnologia. A tecnologia, eu estou aqui, não, é mais fácil pedir uma ressonância. Porque antes da ressonância eu não vou fazer o exame, eu não vou tocar o paciente todo, eu vou examinar todo. Aí diz logo assim, não, é uma ressonância, porque a ressonância vai me mostrar tudo. Então tem esse lado que eu não gosto, não. Não gosto. Antes os médicos dialogavam mais, né? Também. Eu lembro do doutor Armando Negreiros disse aqui, sério, eu conversava com o paciente, médicos perguntava o nome da esposa, perguntava o nome dos filhos. Exato. E os médicos também se conversavam, trocavam ideia, olha, eu estou com um doente assim, assado. Existia isso, hoje não existe mais, é praticamente fora. E era um período que não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Alta tecnologia. Só a cabeça, né? Só a cabeça. E os resultados eram bons, né? Você tem que ser muito ágil, muito ativo, um raciocínio muito rápido. E a grande escola, que eu continuo dizendo, a grande escola nossa foi o pronto-socorro. O pronto-socorro tem de tudo. Tomar veneno, você tem que tirar, fazer lavar, fazer isso. Tudo. Você imaginar, entra num pronto-socorro. Nossa. Isso afeta o médico que está começando? Depois de um certo tempo, eu sei que o médico fica experiente. Mas quando o médico está se formando ainda, 19, 20, 21, 22 anos, isso afeta? Eu diria o seguinte, é um período de adaptação que precisa muito controle, muito equilíbrio. Sim. Eu lembro, não vou dizer o nome tudinho, mas tinha um colega, quando ele via coisa preta, ele subia e lá deixava, eram 2 metros, aí ele desaparecia. Acidente, virou o ônibus, vem gente aí como diabo, ele corria e se escondia. Mas médico formado ou residente? Médico de plantão. Nossa. Ele estava na profissão errada. Ele estava errado, porque ele não podia ver sangue, que se apavorava, aí ele saía devagarinho, cadê fulano? Ele está lá em cima. Um médico que não pode ver sangue. Não pode. Aí quem se arrebentava era o colega que estava, eram 2 médicos, ficava só um. Ficava só um. Era gente chegando de todo lado, virou um caminhão, o trem bateu num carro, tem 30 pessoas chegando. Nossa. Aí era um negócio doido, louco. Agora, por jornalista, bicho curioso, esse médico, assim, não precisa dizer o nome, claro, continuou na medicina? Continuou escondido. ainda tá se escondendo por aí. Já deixou. Poderia ter seguido dermatologia. Já deixou a urgência, porque a urgência é cruel. Muito boa história. Doutor Benilo, vamos falar de literatura. O senhor tem literatura muito presente na sua família, publicou 7 livros. Como é que começou a ideia de publicar livros? Na verdade, como é que começou a escrita, Benilo? Ele falou de futebol e medicina. E a escrita? Da mesma forma que começou a medicina, sem nenhum... sem assim, não, eu vou começar a escrever. Não, eu comecei a escrever, publiquei, aí eu digo, não, peraí, negócio... Eu tenho uma veia que você conhece, né, a genética de Ney Leandro, né? Sim, esse é irmão. Isso. A gente ia até falar sobre isso. Doutor Benilo é irmão de Ney Leandro de Castro, eu acho que é o autor de Pelejas de Ojuara, né, que deu origem ao filme O Homem que Desafiou o Diabo, com Marcos Palmeira. A gente vai falar sobre isso. Mas aí, como é que o senhor começou? Eu vou escrever e vou publicar. Vou escrever, pronto. Tudo o senhor é assim, no meu não preparo nada, não penso em nada. Daqui a pouco eu estou fazendo um negócio... Aí olho, pô, tá bom, dá certo, vou ver. Aí é o 7º livro isso. Isso. Qual foi o primeiro livro? Primeiro, do futebol à medicina. Isso aí foi uma história, autobiografia, né? Do futebol à medicina em 2012. 2012. Aí como é que foi o processo de escrever? O senhor escreve rápido, o senhor demora, relê, sai tudo organicamente? Como é que funciona? Sai tudo tranquilo e deixo depois. Melhor hora de ler e de escrever é quando acorda bem cedo, de madrugada, de manhã cedo, você vai ler, reler aquilo, às vezes você vai ler e risca muita coisa, não, isso aqui não prestou não, vou mudar. Aí você fica nessa continuidade de... Tem até uma frase de Balzac, escritor francês, que é: escreva com vinho e corrija com café. Era mais ou menos assim? Exatamente.
Aí como é que foi a receptividade ao livro, doutor Berilo? Eu quando escrevi o meu primeiro, que foi praticamente Futebol à medicina? do futebol à medicina, contando a minha história. Mas teve uma boa receptividade. Aí eu comecei também sem me programar para nada, eu vinha na telha, eu começava, depois deixava, continuava, no final eu li. Nunca mandei ninguém ler, porque rapaz, manda ler nele, eu digo, mando nada, quem escreve sou eu é quem vou ler, ou eu vou mandar ninguém ler, não, sou eu que vou escrever, e assim foi. E o segundo livro, foi qual? Deixa eu ver a cabeça aqui, eu gosto muito de música, eu escrevi um música sobre música. Aí foi crônicas, aí pronto, quando eu escrevi o livro comecei a publicar crônicas, publiquei na Tribuna, publiquei, tem um outro jornal antes da Tribuna que saiu, botava sempre crônica lá. Aí fui colecionando essas crônicas e escrevi artigos definidos, 2015. Aí depois, no consultório da memória, aí foi lembranças de consultório, né? Aí vem o que eu disse a você, eu escrevi a poesia na canção, sou louco por música, gosto, aí comecei a tirar das músicas da minha cabeça mesmo, não foi por intermédio de ninguém, ou porque eu não digo, não, isso é o meu gosto, é gosto meu, eu não tenho aqui, a opinião eu assumo. Aí fui fazendo, tirando os versos daquelas músicas que eu gostava, eu tirava o verso que eu achava mais interessante, aí eu publiquei esse livro. Perfeito. A poesia da canção. E esse livro aqui? O Homem da Mala. Esse aí é o primeiro, a primeira crônica é o Homem da Mala. Essa é uma história verídica. Uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava. Aí conta aí essa mala. Essa mala é bem interessante. São causos, né? São passagens que eu... Esse é recente, é do ano passado. Esse é o último. Pelo Sebo Vermelho, de Abimael Silva. Abimael tem centenas de livros, né? Ele é um guerreiro da publicação. Edita muito. Nós fizemos uma parceria, ele ficou com... Tiramos 300 unidades, ficou com 150, eu fiquei com 150. Perfeito. E esse é meu, né? É o seu, já está oferecido. Aqui, muito obrigado. Eu tenho um livro de presente para o senhor também. Nós temos parceria aqui com a Unilivreira, que é de Aloysio Azevedo, da Manimbu, e um presente que nosso apoiador deu para o senhor. Certo. Raios de Sol, Romance de Aloysio Azevedo. Aloysio. Ele tomava conta da livraria lá, né? Ele ainda toma. Ainda na Manimbu. Eu passei lá. Manimbu é a única livraria de rua em atividade. Exatamente. Eu passei lá uma vez, conversei com ele. Isso, vale a pena passar lá, tomar um café, olhar os livros. Eu conheço a Luísa. Pronto, um escambo de livros aqui e vale a pena conhecer os livros. E o senhor está com novos projetos, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Livros sobre cantores e cantoras, é isso? Eu tenho 2 livros prontos, só esperando aí. Esse eu queria que saísse logo, mas esses outros são cantores que eu escolhi aleatoriamente a meu gosto e fiz uma mini biografia de cada um. E da mesma forma as cantoras. As cantoras. Do Brasil inteiro? Do Brasil, só Glorinha Oliveira foi uma das nossas, Ademilde Fonseca, Núbia Lafayette, são as representantes do nosso estado, né? Na música brasileira que tem alcance nacional, né? Nacional. Núbia tem alcance nacional, por exemplo. Pois eu fiz eu estudei, comecei a estudar a vida delas e deles e fiz uma mini biografia e vou publicar, tá para publicar. O projeto é publicar esse ano ainda? Esse ano... 2023? Pode ser que saia esse ano. Boa notícia. Falta pouco, né? Porque o senhor disse que já estava encaminhado. Não, tá. Eu tenho só fazer a revisão final para sair. Perfeito. O senhor gosta de música. Vamos falar um pouquinho sobre música. O senhor canta, toca...
Faz seresta? Não toco nem tamborim. Pra mim o mais fácil é tamborim, eu não toco. Agora eu sou louco por música. Mas cantar? Não. Em eventos familiares? Não. Sociais, não? Se eu cantar, sai o povo todinho. Já teve médico que cantou aqui. Agora eu sou assim, eu tô num lugar sozinho, eu abro aqui, boto música, aí passo 2 horas, 3 horas escutando música. Escutando e cantando? Não, cantando só a cabeça. Qual tipo de música que o senhor gosta? É aquela MPB dos anos 40, 50? MPB, exatamente. Dolores Duran, Altemar Dutra? É. Aí vem Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, e vem Emílio Santiago, que eu acho uma sensação. Pena ter morrido tão cedo aquele rapaz. Emílio Santiago. Aí vem as mulheres, tem Ângela Maria, é um negócio sensacional. Ela Regina, aí por aí vai. Elisete Cardoso. Aí, elas todas estão no livro que o senhor vai lançar? Todas estão. Aí eu faço conhecer um pouco da vida delas. Quem vai ler vai conhecer um pouco da vida delas. Ângela, por exemplo, casou umas 3 ou 4 vezes, a mulher mais azarada do mundo. Os caras casavam com ela para tomar o dinheiro dela. Nossa, eu não sabia disso. Ângela Maria. Os cantores tinham uma vida trágica, não é? Dolores Duran, Maísa. Ângela Maria só ela teve um final feliz, que ela encontrou um jovem, a diferença parece de 30, 40 anos dela. Nossa. E foi quem segurou a barra para ela. E depois dos casamentos depois de ter surrado uns 3 ou 4 vezes. Nossa, eu não sabia. Ângela. Isso tudo está no livro? Está no livro. Tem aquelas brigas das cantoras do rádio, né? Isso tem no livro? A briga era Nara Leão e Elis Regina. Era? Aí eles tiveram como é que pega rabo? Né? Arranca rabo? Arranca rabo. Estão enfocadas no livro também? Tem pouca coisa. Eu li assim que elas tinham brigado por conta de uma música que uma cantou, a outra cantou, aí começou, agora a música está aqui, uma música bem conhecida. Aí brigaram. Muitas brigas entre cantoras naquela época, né? Entre cantores também, né? No samba, por exemplo, tinha aquela briga do Noel Rosa com... agora me deu um branco. Era Noel e Ismael Silva. Ismael Silva. Que um fazia música ofendendo o outro. E aquilo dava ibope, que hoje chama ibope. Dava renda para os dois, né? Então, Noel era um gênio, né? Morreu tuberculoso, parece com 27 anos. 27 anos. Compôs 100 ou 150 músicas. Impressionante as composições de Noel, você fica... Também, quais são os compositores e intérpretes favoritos? Você disse, atualmente você tem o quê? Vamos na história da música. Na história. Para englobar tudo. Porque praticamente nós estamos assim... alheio hoje, eu digo hoje em dia, né? A gente vê muito pouca coisa, mas antigamente é esse pessoal mesmo, Noel, aquele o pai de Sérgio Bittencourt, do bandolim, né? Jacó do bandolim. Agora deu um branco, mas tinha muita coisa boa no passado. Eu acho que nós perdemos muito ultimamente. No passado os talentos proliferavam. Demais. Muita impressionante, coisa boa do passado. E até hoje se canta, né? Porque aqui mesmo no Bardalo já teve cantores e cantoras interpretando. Nubia Lafayette, Dolores Duran. Se você traz, sempre aí o que vai valer mais são as músicas antigas, os compositores, os cantores antigos, que atualmente a gente realmente sente muito essa falta. Eu falei se o senhor toca, mas o senhor já tentou tocar algum instrumento? Já teve aula, já tentou por conta própria? Amigo, eu sou desafinado até a alma. Não, tem jeito. Até para bater o tamborim, bate errado.
Eu também, a gente tem que estar reto ao final do programa, mas deixa eu voltar para a medicina. O papo estava muito bom também sobre questões de medicina. Como é que o senhor vê o futuro da medicina, com base nos seus 35 anos como professor, muitas décadas de experiência? O futuro da medicina, apesar dessa questão pouco humana que o senhor mesmo falou e outros médicos falaram, é promissor? A medicina vai avançar mais? Qual é a expectativa do senhor? Eu vejo um futuro tecnológico. Sim. Você está aqui, entra no computador, não sei se vai ter até, mas tem que ter. Você vai dizer as queixas, bota aqui no computador e aí vem diagnóstico, vem o tratamento, os dias que você tem que passar a camada, tudo. Pronto. Eu vejo medicina assim, futuramente. Mas isso não é bom. É péssimo. Medicina para mim é tocar, é conversar, uma consulta de meia hora, 20 minutos. Isso pode ser revertido com os cursos de medicina, doutor Berilo? Você acha que os cursos de medicina estão negligenciando essa parte? Eu tenho uma neta que está terminando medicina agora. Eu sempre pergunto, me diga uma coisa, como é o curso? Vocês conversam com o paciente? Tem que conversar com o paciente, tem que ter paciência de escutar. Mas isso vem se perdendo. O tempo vem tomando isso. A gente sempre vê muito pouco. É aquela tal história, você está aí pede logo aqui 20 exames e diz, não, eu vou analisar pelos exames, não vai analisar pelo exame físico, pela anamnese que a gente chama, conversa com o paciente. Então eu acho muito triste isso, eu acho. E eu não vejo assim grandes revoluções contrárias, não, revolução contrária, ou voltando para... É o que eu estou dizendo, eu converso com minha neta e digo, olha, você tem que forçar a conversa, procura ver familiar, se não tiver condições de falar, mas você tem que falar, você tem que conversar, você tem que trazer de lá para cá. Mas hoje você diz que não, vai sair uma ultrassonografia, uma ressonância, aí já traz tudo. Aí vem a comodidade, vem a preguiça, vem a atrofia mental. Isso é o grande perigo que eu acho. Perfeito. Porque às vezes numa conversa até a pessoa descobre mal de família, um hábito errado né? Exatamente. Um paciente que come alguma coisa que evidentemente isso conseguiria numa conversa. Aí você não precisaria nem do exame. Aí você passa por cima dessa coisa simples, você passa e vai atrás do mais difícil. Que o exame demanda tecnologia, dinheiro, todo complicado. Eu acho. Estamos aqui no programa Conversa de Botequim, indo para a reta final. Estou aqui com o Dr. Berilo de Castro. Temos perguntas? Opa, peraí, está chegando aqui. Vamos lá. José Delfino. José Delfino, anestesista e poeta. Grande Delfino. Grande Delfino. Berilo é um cara multifacetado e melhor, competente no que fez e faz. Sempre bom lhe ouvir. Receba o meu afetuoso abraço. Valeu, Delfino. Valeu, Delfino. Obrigado, um abração. Delfino está cotado para vir aqui da entrevista, viu? Tem que o doutor Geraldo já conversou bom. comigo. Delfino não escapa muito bom. não. E Delfino é bom papo também. Muito bom. Leonardo Leite. Meu filho. Opa aí, bem-vindo, Leonardo. Excelente entrevista. Valeu, Leonardo. Obrigado, Aí Raquel. não vale não que é filho, né? Vale sim. Aí é que vale. Aí é que vale. Ademil de Gonzaga. Ademir, boa noite. Estou no bar do Pedrinho, aqui perto, no Beco da Lama, mas ligado no programa. Beijos. Valeu, Demi. Demi sempre ligado no programa. Abraço para você, abraço para Ricardo Buiú. André Câmara. Meu sogrão é top. Parabéns. Valeu, André. Um programa familiar aqui. Estamos aqui então olha aí, na reta final. O senhor gosta de queijo coalho? Olha aí. Obrigado, Ricardo. O programa em botiquinha desse jeito também. Nós estamos no programa Conversa de Botequim, toda sexta-feira no Bar Dallas Comida e Arte, 17h30 às 18h30, em média. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, tem assistência de produção de Ananda Carvalho, filmagem de José Agro e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson aqui no Bar Dallas. Estamos no bar em funcionamento. Lembramos que nós temos apoio da Anoreg, Adurne Sindicato, Sinmed, Sindipetro,
Quintas Literárias da Manimbu, grande abraço para o Luiz Azevedo, e também Brahmani Pesquisa e Comunicação. Obrigado aos apoiadores que tornam esse programa possível. Temos mais... Não, temos só o tempo que... Pronto, vamos encerrar o programa aqui. Doutor Berilo, quero agradecer muito ao senhor. Foi uma conversa ótima, muita história. Eu acho que mais 2 uísques aqui tinha muito mais história, viu? Quanto mais uísque, mais história, é verdade. Opa, pena que o programa... Diretamente proporcional. A gente continua as histórias aqui. Obrigado, mandar um abraço para o doutor Geraldo Ferreira, em missão lá em Brasília. E esse programa é dedicado ao produtor cultural Dorian Lima, que resolveu nos deixar semana passada, mas deixou um legado aqui. Dorian Lima era um dos maiores produtores aqui, produtor do MPB, com produtor de muitos projetos ao lado de Raquel Lucena, nossa produtora. Então esse programa é dedicado a Dorian, que está assistindo a gente. Uma salva de palmas para Dorian Lima. Obrigado por tudo, Dorian e Dr. Berilo, muito obrigado por você ter vindo. A todos, então, quem quiser, pegou começado e quiser assistir, é só ir lá, voltar e assistir o programa todo de novo. Muito obrigado a todos. Até o próximo Conversa de Botequim. Valeu, Dorian.